Olá, meus amigos, e aí, tudo bem? Professor Carlos Eduardo Fischer, estou aqui em Vitor Grefe, município que fica ao norte do estado do Rio Grande do Sul, para falar para você sobre o Rio Coxinho. Rio Coxinho, eu estou aqui, ó, bem ao lado dele, Rio Coxinho que atravessa a cidade de Vitor Grefe. Vitor Grefe, então, município basicamente agrícola, de forte colonização alemã. É um município que tem um comércio que vem crescendo, uma indústria que vem se destacando, a bacia leiteira é muito destacada, também a linha de aviários é muito produtiva, a produção de hortifruti granjeiro, a agricultura familiar vem tendo destaque, e tem um município que vem crescendo. É o município do Festival Nacional da Cuca com Linguiça. É o município que tem a mais bela praça do estado e uma das mais lindas praças do Brasil. Não conhece Vitor Grefe? Te convido a conhecer. Mas antes, então, quero que você curta comigo este canal. Eu vou contar a história do Rio Coxinho. Deixe seu like e ajude a promover o meu canal Fatos e Registros da História. E tenho muitos vídeos legais para você acompanhar e prestigiar este canal, que é importante para a nossa história, a história aqui do meu município, do meu estado e do meu país. Pois bem, estou aqui, ó, junto ao Rio Coxinho. O Rio Coxinho com suas águas calmas na maior parte do ano, porque em épocas de chuva o Rio Coxinho fica valente. E devido a esta valentia, as inundações que o rio provocava fizeram mudar o curso do rio. Hoje o curso do rio segue um outro trajeto, segue um outro caminho, por causa das inundações que ele provocava em casas que ficavam próximas a ele. Com o crescimento da cidade, muitas casas construídas próximas ao Rio Coxinho eram inundadas, e para evitar as inundações, lá por volta de 1977 a 1981, no governo do prefeito Oflides Rodrigues Miller, o curso do rio foi desviado. A antiga pontezinha de madeira foi tirada daquele lugar e construída num lugar mais para cá. Hoje é de concreto e o curso do rio segue um outro caminho, um outro trajeto, longe de moradias. Hoje, quando ele inunda uma área mais baixa da cidade, uma área de campo, e lá então não inunda casas e nem moradias. Pois bem, gente, a história do Rio Coxinho. Por que o nome de Rio Coxinho? O Rio Coxinho, o nome de Coxinho é uma homenagem ao antigo coxo de madeira que o senhor chamado Galdino Marques, um dos primeiros proprietários de terra deste lugar, talvez o primeiro que se tem registro hoje, lá por volta de 1880, ele adquiriu terras por essa região. Ele criava cavalos, criava gado, e ele então construiu num certo lugar, pertinho daqui onde eu estou, pertinho do Rio Coxinho, ele construiu um coxo de madeira. Esse coxinho de madeira servia para alimentar o seu gado e os seus cavalos. Junto a esse coxinho de madeira havia uma fonte de água boa, uma vertente que nunca havia secado. E ali então era o lugar onde o seu Galdino Marques alimentava seus animais, cuidava dos seus animais, usando esse coxo de madeira. E o nome do lugar foi ficando assim, o lugar do coxinho, o lugar daquele coxinho de madeira. Muito antigamente, lá no século XIX, passavam por aqui tropeiros, levando tropas de gado para lugares importantes aqui da nossa região. Vinham, por exemplo, de Soledade, vinham de Cruz Alta, se dirigiam a Passo Fundo ou a Palmeira das Missões, levando gado para o comércio, paravam aqui, gostavam de parar aqui, no lugar do coxinho, onde havia fonte de água, onde havia muita sombra, e ali descansavam para seguir a tropeada no dia seguinte. Então ficava aí no lugar do coxinho. O nome foi ficando, o lugar do coxinho. Lá por volta de 1901, 1903, começaram a chegar os primeiros imigrantes alemães que vieram se instalar aqui. Adquiriram lotes de terra e todos ficavam próximas ao Coxinho. É o nome que o lugar foi adquirindo. A Vila do Coxinho foi crescendo. Muitos moradores chegaram, famílias de descendência alemã, vindas lá da região de São Leopoldo, a Colônia Velha, vieram para cá e para cá se instalaram e passaram a viver e a morar. E a vila foi crescendo, a vila foi se expandindo.
certo? Essa é a história do meu município e da minha cidade. Pois bem, com o crescimento do lugar, as casas foram construídas próximas a ele. Um cortume chegou a ser instalado aqui na nossa vila de Coxinho. Um cortume que produzia o beneficiamento do couro, que era negociado, exportado com grandes cidades produtoras de calçado próximas à nossa região, aqui no nosso estado, Novo Hamburgo, por exemplo. E o Coxinho, o rio Coxinho, movimentava aquelas turbinas para o beneficiamento do couro. Então o Coxinho foi importante. A vila de Coxinho foi crescendo, cada vez mais gente chegando, novas casas apareceram e todas elas ficavam próximas ao arroio Coxinho. E quando aconteciam as inundações, as águas do Coxinho inundavam essas residências. Então, para evitar que as inundações acontecessem, o leito do rio foi desviado. Hoje ele corre por outro caminho e não mais próximas às residências da cidade e começa a crescer. Em 1965, o Coxinho virou município, tornou-se Vitor Greff. E o rio Coxinho continuou presente no meio da gente. E lá por volta de 77 a 81, o leito do rio foi modificado. A fonte, infelizmente, já não existe mais. O Coxinho já não está mais com a gente, mas o rio continua aqui, num novo trajeto, num novo caminho. O rio continua. A fonte, infelizmente, não existe mais. Lá onde hoje está a fonte, existe um monumento. É o Monumento Resgate do Coxinho. Vem para cá conhecer. Um grande painel contando a história dos tropeiros, contando a história das famílias que lavavam as roupas usando a água da fonte que havia ali. A história do vilarejo, a história do lugar foi crescendo, a vila foi surgindo e em 1965 a vila transformou-se no município de Vitor Greff, homenagem ao deputado Vitor Oscar Greff, que muito contribuiu com a nossa causa, a causa emancipacionista. E o rio Coxinho sempre presente na vida da gente. Desde o século XIX, início do século XX, a vila de Coxinho, a emancipação. Hoje, Vitor Greff, um município que vem crescendo, se destacando, tem ainda hoje no rio Coxinho uma boa parte, uma parte linda da sua história. O rio Coxinho é a parte mais bonita da história aqui do nosso município de Vitor Greff e da nossa cidade de Vitor Greff. Pois bem, gente, o rio Coxinho, de tantos banhos de rio da criançada nas tardes quentes de verão, das pescas do lambari, da sardela, das traíras e dos pintados. Quanta coisa boa, quanto momento bacana passamos aqui às margens do rio Coxinho, tanto na época da vila, quanto depois na época da sua formação como município, e ainda hoje as pescas continuam sendo uma grande realidade em nossa cidade de Vitor Greff. Rio Coxinho de tantas alegrias, de tantas brincadeiras, de tanta diversão de crianças, de adolescentes e de adultos. Rio Coxinho, protegido por leis ambientais, com sua mata exuberante, suas árvores que fazem a morada dos passarinhos, que constroem seus ninhos no topo das suas árvores, que produzem uma sombra e que protege o rio Coxinho. É a mata ciliar de proteção ao nosso rio Coxinho e que deve ser preservado. Defender o rio Coxinho, defender a sua mata é um dever de todos nós. O meio ambiente protegido garante o bem-estar e uma vida boa para toda a sua população. Sabemos que muitas vezes defender o meio ambiente provoca tragédias importantes da nossa história. Lembremos, por exemplo, a vida e a história de Chico Mendes, de Dorothy Stein, de muitas tribos indígenas exterminadas porque defendiam a floresta, defendiam o meio ambiente. E agora, mais recentemente, a tragédia de dois grandes caras, Dom Phillips
e Bruno Pereira. Então defender o meio ambiente vem sendo bastante perigoso, mas nós precisamos sim defender o nosso meio ambiente, defender a nossa natureza. E eu vou ser um forte defensor do nosso Rio Coxinho e da nossa mata aqui junto ao Rio Coxinho. Rio Coxinho de tantas histórias, com suas águas que correm lá no século XIX, no início do século XX, ainda hoje correm e fazem a alegria de muita gente aqui na cidade de Vitor-Grefe. Que suas águas corram para sempre, que gerações futuras conheçam, respeitem a sua história, a história do nosso Rio Coxinho. E aqui está ele, em destaque maior, para você ver e acompanhar o curso novo do rio. Segue agora em linha reta, deságua na parte mais baixa da cidade, não inunda mais as casas que ficavam mais aqui para cima. Rio Coxinho de tanta história, Rio Coxinho de tantos banhos, Rio Coxinho com a sua beleza. Ah, Rio Coxinho, quanta saudade, quanto banho, quantos mergulhos, quantos bicos, quanta bombinha era aqui no Rio Coxinho. Ah, saudade de um tempo bom, saudade da minha infância e da tua infância também. Rio Coxinho, lutemos sempre para preservar. Rios, lutemos sempre para preservar. E aqui está a história do meu saudoso Rio Coxinho, de tanta história, de tanta beleza que tem para contar para a gente. Vamos cuidar, vamos preservar o nosso meio ambiente, preservar aqui em Vitor-Grefe o nosso Rio Coxinho. Valeu, gente! Gostou da minha história? Então curte aí, deixe o seu like, promova o meu canal Fatos e Registro da História e acompanhe os outros vídeos que eu tenho aqui neste canal. Hoje então contei a história do Rio Coxinho. Quanta cabeça cortada com os bicos que a gente dava. Você pode ver que era um rio com bastante pedra. É verdade. Bom demais. Eita tempo bom. Eita tempo bom. Um abraço, meus amigos. Fique com Deus e que Deus sempre proteja o nosso meio ambiente. Valeu!